Pessoal, boa noite, bem-vindos a Astrocabana, de Nando Astrocabana. Estamos começando aqui do horário. Acho que a gente tem iluminação suficiente, né? Deixa eu só vir aqui colocar um pouquinho mais. Pronto. Oi, Guedes. A astrologia está chegando, o pessoal está chegando aos poucos. O grupo Meio do Céu já entrou, que é a minha convidada, né? Está pedindo, então vamos trazer aqui. Eu vou fazer, tá frio aqui, então eu estou agasalhado no interior de São Paulo. Aqui Cláudia está aparecendo, tá bom aí o som e o áudio? Tá. Para mim está. Tá bom, então tá aparecendo direitinho. Você tem condições, se puder, de abaixar um pouquinho só o celular para aparecer um pouco mais... Assim tá ótimo, maravilhoso. Rosângela está chegando. Gente, o pessoal está chegando, nós tentamos, tá ótimo, Cláudia. Tá? Tá bom. Eu gostei, tá bom. Então, gente, hoje é o dia 5 de setembro de 2022. Se meu falecido pai estivesse vivo, faria aniversário hoje. Então, essa semana, Setembro Amarelo, a live de hoje é em homenagem a ele, que foi um mentor intelectual muito presente e forte na minha vida. Né? Tem gente entrando, já vou dando para todos, depois eu falo enquanto a Cláudia estiver falando. Nando, agora teu som ficou meio baixo. Vamos ver se aqui está perto do... Veja se está bom agora. Tá bom, eu já sei o que é, viu? Espera aí, vamos lá. Tava ótimo, aí ele abaixou um pouquinho. Eu acho que vai ficar perfeito agora. Pessoal, veja se o som tá bom agora. Se melhorou. Tá excelente agora, excelente. Tá, porque eu coloquei um outro microfone aqui mais profissional. Então, se todo mundo está me ouvindo direitinho, boa noite. Tem muita gente chegando. A Olga está dizendo que melhorou o som. Melhorou o som? Fico contente. Isso é importante. Essa gravação, gente, vai ficar aqui no meu canal, na IGTV. Vou passar uma cópia para o canal da Cláudia depois e vou fazer uma cópia e vou mandar para o YouTube, porque eu tenho muitos seguidores lá no canal Astrocabana, acho que todo mundo conhece no YouTube, para as pessoas que estão lá poderem assistir também. Para quem não conhece, é só ir no YouTube e digitar Astrocabana. É uma palavra só, com K no meio, cabana, Astrocabana. Então agora eu vou apresentar para vocês, né, e depois deixar que a Cláudia também se apresente. É uma colega, uma amiga querida, uma profissional. Já vou dizer assim, a gente trabalhou juntos, fui à casa dela, nos encontramos no SINACH, em congressos, batemos altos papos, trocamos figurinha. Sou muito grato. E depois, por culpa minha, tivemos um estranhamento lá no grupo do Meio do Céu. Eu errei, aí eu pedi desculpa para ela e agora ao público, ao vivo, eu sou sagitariano legítimo. Coisas ao passado, mas quero publicamente me redimir com a Cláudia, que essa amizade... Nando, deixa eu falar uma coisa, são coisas tão pequenas perto da vida. São diferenças tão pequenas que ocorreram que a gente não pode levar as coisas na ponta da faca. Eu acho que prevalece é o que tem dentro da gente. Então tá, carinho, muito obrigado. Mas eu achei bom, é o sagitariano e aquariano, assim, nós estamos assim ó. Ninguém larga muito. Mas meu ascendente é Gêmeos, né? Meu ascendente é Gêmeos, você está no meu descendente. Isso. Gente, a Cláudia Araújo é carioca, é psicóloga, é astróloga, dentre outras coisas. Ela vai falar mais um pouquinho dela. Não é fundadora e relançou o grupo Meio do Céu, importantíssimo, um acervo de artigos, não só de textos de astrologia e de Jung, mas de várias áreas do saber. Vocês vão adorar, quem não conhece precisa ir lá correndo, tudo gratuito. Ela vai contar aqui, antes da gente entrar nessa live, é sobre sincronicidade junguiana, que é da psicologia analítica de Jung, e a astrologia. Eu fiz aqui um resumo, um roteiro, é assunto muito grande, mas a gente vai tentar resumir em respeito a todo mundo pelo horário, e logicamente a gente vai aprofundar em outras oportunidades, né? Então eu vou passar a palavra para a Cláudia, enquanto eu vou aqui recebendo todo o público que está chegando.
conversando, eu gostaria que ela começasse a falar um pouquinho, que eu acho importante, principalmente para quem não conhece o Grupo Meio do Céu e não conhece a Cláudia como profissional, um pouco da trajetória dela dentro da astrologia e dentro da psicologia analítica. E eu vou começar perguntando, Cláudia, quem é você e o que veio primeiro, astrologia ou Jung? Primeiro, eu quero dar uma noite para todo mundo no canal, né? E agradecer a presença. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que frequentam meu canal também, as lives, e queria dar uma noite para todos em geral. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, né? E, bom, agora vamos falar da psicologia analítica, como entrou na vida e a astrologia. Primeiro entrou a astrologia. Entrou a astrologia, que para mim foi desafiante o mapa, que foi até o Pedro Tornag quem fez, e que eu fiquei muito revoltada de ver que alguém pudesse falar tanto de mim sem me conhecer. Aí ficou aquele desafio. Se ele pode, eu também posso, não é possível, basta eu estudar. Aí eu fui. Mas só que eu achei pouco estudar astrologia, porque eu fui fui participar de um grupo de estudos de Jung de 3 meses, e me apaixonei por Jung. Aí eu percebi que conhecer Jung ajudava demais, não apenas na leitura do mapa astrológico, mas na orientação da pessoa também, até trabalhar com astroterapia. Então, eu fiz 4 anos e meio de formação em psicologia analítica com o Zé Raimundo Gomes, e durante pouco mais de 2 anos eu participei do grupo de estudos da doutora Anise, com muita honra, né? Não posso dizer que eu sou discípula dela, porque é muita pretensão, mas participava do grupo de estudos com ela, nos dávamos maravilhosamente bem. Entendeu? Bom, Então, mas ela foi foi aluna ou assim. estudou com Jung, Anise? A Nise, ela não é que ela tenha estudado com Jung, tá? A Nise participou de alguns grupos de estudo, ela estudou aqui a psicologia analítica. E o que Ah, tá acontece? bom. Ela ficou muito amiga da Marie-Louise von Franz, que era analisanda do Jung. E ela, a doutora Anise, por sua vez, se tornou analisanda da Marie-Louise von Franz. E ela tinha, então, um contato muito íntimo com o grupo de Zurique, né? Inclusive com o Jung, com a Marie-Louise. Isso. É. Tem aquela teoria dos contatos, né? De se a gente está distante de alguma celebridade apenas no máximo por seis pessoas que existem entre a gente. Então, né, se você teve Exato. contato com ela, contato Maria Luísa com ele, então tem uma conexão muito grande. Eu conheci um astrólogo Ela, antes de argentino. ter contato com a Marie-Louise, ela teve com o Jung, porque o Jung ficou muito entusiasmado com o trabalho que ela desenvolvia no Olha, Engenho de Dentro, lá no Museu do Inconsciente, que hoje é o Museu do Inconsciente. Então, ele ficou realmente muito entusiasmado e quis conhecer o trabalho dela. E, por causa disso, ficou muito próxima a Marie-Louise von Franz, que era uma pessoa assim, chegadíssima ao Jung. Eu posso até dizer que talvez fosse a discípula dileta do Jung. sei. Porque Eu tem acho que isso. talvez fosse quem mais conhecesse a psicologia analítica fosse a Marie-Louise von Franz. Oh, que interessante. Isso assim, só da gente estar perto de pessoas que estiveram perto já tem uma energia, alguma coisa que talvez não tenha explicação científica ainda, mas um dia, na Era de Aquário, a gente vai conhecer. E já que a gente já falou isso, então, de astrologia, nós vamos voltar depois, e do Jung e da Nise da Silveira. Para quem não conhece e está nos assistindo, ah, ah, eu gostaria que você, em poucas palavras, nos falasse das bases da psicologia analítica, qual a diferença que o Jung acabou tendo com a psicanálise, para as pessoas terem um pouco de ideia. Por favor. Bom, deixa eu tentar resumir, né? Jung ficou muito entusiasmado pelas ideias de Freud, né? Porque, na verdade, foram duas pessoas de vanguarda. E Freud tem seu peso, seu valor, foi o lançador. Eram duas pessoas diferentes, Jung era um psiquiatra, ele era um neurologista. Então, o que acontece? O Freud era muito preocupado com a forma, o Jung era mais amplificador. Ele achava que, na realidade, nem tudo era como os sonhos, eram umas coisas que eles começaram a bater muito de frente, que nem tudo era baseado em recalques e que, levando a pessoa para o passado, ele era mais de amplificar e achava que o conteúdo
que muita coisa que as pessoas passavam estava relacionado a crises comuns a toda a humanidade, através do que ele chamou de inconsciente coletivo, dos arquétipos do inconsciente coletivo. E, inclusive, o que acontece? Jung começou a perceber que o ser humano era guiado por outras forças também, não ligadas apenas à sua vida pessoal. E o Freud era muito dentro da forma. E isso levou a uma ruptura entre eles. Que até quando ele escreve o livro Símbolos da Transformação, que ele bota muito essa questão do inconsciente coletivo, da descoberta dele, da importância do inconsciente, que ele não era apenas um depósito de recalques e frustrações, que era muito mais amplo, né? E ele sabia que havia uma ruptura com Freud, como de fato houve. Interessante, porque eu já não sei nessa altura, depois a gente fala. O Coração da Loucura, dá licença só um minutinho, é uma coisa maravilhosa. Agora, esse filme, tem um filme que eu vou depois pedir ao Nando para botar no canal de vocês, na verdade, um documentário com eles mesmos na época, Jung, Marie-Louise, todos os discípulos do Jung, que é muito bom, muito bom, muito bom, porque vocês começam a ter noção do que era o ambiente do Jung, como era a relação deles, e é uma coisa fantástica. Coisa fantástica. Está disponível no YouTube, será? No YouTube, Razões do Coração. Quanto? Razões do Coração? Do Coração. Anotem aí, pessoal. Razões... Ogistério, do Coração. Razões do Coração, documentário no sobre YouTube. Gente, já tá a primeira dica aí. Então, é maravilhoso. O Jung, não sei se já tinha conhecimento de astrologia na época, mas ele deve ter visto só pela data de nascimento que ele sendo leonino e aquariano, né, o fogo e ar, o Freud estava ali bem no meio, né, o touro fixo. Então eram dois, um bode e um touro dando chifrada. Quer dizer, saiu bastante faísca, nós fomos beneficiados, mas eles pagaram o preço. O Jung não era propriamente um grande conhecedor da astrologia. Boa noite, Gisele, querida. Ele não era um grande conhecedor da astrologia. Ele é um grande conhecedor da cultura de um modo geral, né? E a astrologia, ele estava enveredando pela astrologia, mas não chegou a se aprofundar na astrologia. Sim, ele é um investigador, não um astrólogo, né? Como nós. Eu acho até que ele se aprofundou muito mais nos oráculos orientais como o Xing, entendeu? E ficou um pouquinho mais distante da astrologia, embora até no livro Sincronicidade ele cite a astrologia, mas foi de uma maneira muito rasante, que foi um livro que já foi custoso para ele até lançar, porque foi muito inovador, né? E ele mesmo, é um tema difícil, as pessoas se confundem muito com relação à sincronicidade, se confundem demais. Eu vejo as pessoas, às vezes, vêm para mim, nossa, que sincronicidade, me conta uma coisa que não tem nada a ver com sincronicidade. Virou, infelizmente, né? Fica banalizado assim um pouco. Ficou banalizado porque as pessoas não conhecem o mecanismo, que o mecanismo todo da sincronicidade é baseado em duas qualidades de tempo diferentes. Quando elas, em algum momento, elas coincidem e um fator psicológico coincide com o fator físico. Tá, eu acho que já cobrimos bastante. Quem chegou agora, boa noite, agradeço. Vai ficar gravado aqui no IGTV do meu canal esse vídeo. Também vou mandar uma cópia para a Cláudia, para o canal dela, e vou mandar uma cópia para o meu canal no YouTube, Astro Cabana, para quem não tem contato comigo no Instagram, mas lá a gente tem mais de 2.000, acho que é 2.000 seguidores, assim, orgânicos. Estou muito feliz. Gente, ela já deu uma visão, então, assim, né, um paralelo de psicologia analítica com psicanálise, falou um pouquinho da trajetória dela, da Anísia da Silveira, e agora a gente vai passar um pouquinho, poder falar assim, que relações a Cláudia vê entre a psicologia analítica, ou essa abordagem... A Olga muda, quer dizer, o nome é questão do coração, tem toda a razão.
É porque é tanta coisa que eu fico lendo do Jung, que no final eu já acabei, não é razões do coração, é questão do coração. É Ai, que bom maravilhoso. que bom, porque existe um filme, né? As Razões do Coração, esse é um filme, o nome não é É, desconhecido para mim, pois é, mas existe. não, é questão do coração, é questão do É, coração. Está Olga, no muito obrigado, YouTube. viu, Olga? Vocês todos fiquem à vontade, viu, para fazer comentário, corrigir a gente, porque né, vocês têm acesso aí ao computador, eu estou Claro. usando o celular, então um amigo meu mandou uma mensagem agora dizendo que ele está perdido. Eu peço desculpa, eu tento ser bem claro, gente, tem lives que eu faço no Instagram. Aí eu coloco aqui, a live é no Instagram. E tem lives que eu faço no YouTube. Tem sempre o símbolozinho do YouTube e eu falo que é lá no canal Astrocabana, para as pessoas não se perderem para onde vão assistir. E eu não consigo falar com Olga, ele porque o celular está aqui. Olga, eu vou passar o link depois para o Nando, para ele botar Ah, no, tá no- bom. quando, A gente quando ele depois. for quando colocar comentário Isso, tá bom, da obrigado, senão a gente entrevista. se perde aqui. Então, Obrigado, voltando a Olga, falar. tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Olga. Obrigado a todos que estão nos assistindo, que já chegaram, né? Claro. E que estão assistindo. Gente, então a próxima pergunta para a Cláudia é assim: que relações a psicologia, especialmente de Jung, tem a ver com o mapa astrológico? Como é essa abordagem? Não é saúde mental, é a personalidade como um todo? Como é que a Cláudia vê essa relação? Olha, Nós eu estamos acho que caminhando. a questão de. A grande vantagem do mapa é que, assim como o alquimista mexia nos metais e tratava determinados temas, quando os planetas auxiliavam, estavam a favor de trabalhar aquele esquema, aquele problema, né? O mapa astrológico também, ele fornece o momento adequado para você abordar certas questões das pessoas. Isso quando você trabalha com astrologia. Mas, fora isso, o mapa astrológico, ele tem tudo. Somos nós por completo. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que nos é inconsciente. Então, você reconhece todos esses arquétipos junguianos facilmente no mapa. A sombra, o ônimos, a ânima, o ego. São todos verificáveis pelo mapa astrológico. E eu digo assim, quando você... A brincadeira, o sete analítico é uma brincadeira de gato e rato, não é? Então, o que acontece? O terapeuta fica futucando o ratinho para poder chegar a que a sombra dele se exponha para que ela possa vir à consciência, ser trabalhada na consciência. E você, com o mapa astrológico, você tem ali o mapa da mina, você pode ir direto ao assunto. Isso é Você verdade. conhece, você cerca o ratinho, né? Você cerca o ratinho e pode abordar e tratar daquele tema com mais acuidade. É Você, lógico que você, Jung não chegou a fazer uso de mapa astrológico, até porque ele não era sei. astrólogo, mas tem uma outra coisa nisso tudo também, que a doutora Anise até me perdoe, que a doutora Anise era aquela junguiana que não admitia correção de tudo. Mas o Jung foi tão vasto no conhecimento dele que uma vida era impossível para ele poder aproveitar todo o potencial de todo o conhecimento que ele conseguiu. Então, o que acontece? Eu acho que hoje já se conhece mais coisas até sobre a teoria dele, foram sendo desenvolvidas pelos pós-jungianos e tudo, que, na verdade, tem ferramentas excelentes para serem trabalhadas através da psicologia analítica. É interessante porque você mencionou aí alguns arquétipos, são coisas que eu acho fantástico, acho que você tem grupos de estudos também a respeito. Alguém, o meu colega aí, que é aquele que eu disse que não conseguia entrar, chegou, graças a Deus, o Chegou a handler de conseguir. conseguir entrar, ele já fez uma pergunta, ele é super participativo, né? Porque ele tem um mapa muito parecido, assim, um mapa não vamos dizer ascendente e sol, né? Oposto do Jung, mas o mesmo, trabalha com floral e tudo mais. Ele perguntou, então, como o que você diria, né? Eu digo assim, como a gente vê essa relação de Jung com a astrologia em termos dos 4 tipos, né, da personalidade, a intuição, sensação, etc, etc. Olha, você tocou no tema mais complexo da psicologia junguiana, que é você saber exatamente o tipo psicológico da pessoa. Porque o que acontece? A função inferior, que geralmente fica na sombra, muitas vezes ela rouba a cena. E ela é uma grande auxiliar também.
Que é a mesma coisa que eu digo assim, as pessoas fogem muito da sombra, né? Ah, porque a sombra é como se fosse uma coisa ruim. E, no É o entanto, ela bicho-papão. pode... Não, mas não é. Eu, por exemplo, tive um cliente que, eu vou contar rápido a história dele. Ele era muito infeliz, reclamava de tudo, vivia reclamando, ninguém aguentava ele. E trabalhava no mercado de valores. Aí fez um mapa, eu esperei esse cara, mas você tem dois artísticos. Ele caiu na gargalhada. Mas você nunca fez nada? Claro que não, eu sou homem dos números. Aí eu desenhava um pouco quando eu era criança, mas minha mãe me proibia. Eu insisti para que ele fosse aprender alguma coisa ligada à arte. Até que ele entrou, de curiosidade, passando na porta do stand de uma lojinha que vendia produtos de pintura e dava aula, assistiu Sei, a aula. sei. Resolveu testar. Bom, ele se apaixonou pela pintura. Em 3 meses ele estava vendendo quadros. Hoje ele vive da pintura. Que Estava fantástico, na ó. sombra. Então, a sombra não é apenas uma coisa negativa, porque foram coisas que foram recalcadas na gente. Então, todas as funções, na verdade, elas têm que ser trabalhadas. A gente tem que trazer a consciência, porque o que Jung sempre colocava é que o grande papel do ser humano era viver a sua totalidade, cada vez ao máximo, e trazer para a consciência tudo que estava no inconsciente. Isso. Ai, como é que é o nome? O processo de individuação, é isso que a gente está É o caminhando, a processo proposta dele? que não tem fim, né? Porque para isso ele botou o processo de individuação. É um processo que leva a vida inteira, não tem fim. Nós, a cada dia, É, estamos nos conhecendo mais. isso mata aquele mito que até hoje me perguntam, é verdade que depois dos 30 anos a gente é mais o ascendente? Eu falei, olha, o Jung provou Pelo que é amor de individuação, nós Deus. vamos ser o nosso próprio sol, esquece o ascendente. Verdade? Ou vamos ser a totalidade do nosso mapa, né? O totalidade, Sabendo totalidade. lidar, sabendo lidar com os conflitos que estão ali de uma maneira produtiva. Porque eles não vão ser Exatamente. citados. A gente vai ter que aprender a lidar com eles no polo positivo, não no polo negativo. Então, não Aham. existe, essa pergunta de depois dos 30 anos é incômodo até. Porque as pessoas afirmam, não, mas fulaninho disse, Beltraninho disse. Eu sei isso é a anti-individuação. É você fazer o caminho inverso do crescimento. Exatamente. E já que a gente falou em arquétipo, em tipos, venha se a minha grande paixão, que é a interpretação dos contos de fada. O que você acha? Esses arquétipos estão no nosso mapa astrológico? Está perfeitamente. E tem uma coisa também que é interessante falar, não sei se você sabe, que normalmente o conto de fada com que a criança se identifica na infância fala muito da vida dela no futuro. No De como futuro. ela vai ser no futuro. Porque é um padrão que está dentro dela com o qual ela se identifica. E pode ser Olha, verificável pelo mapa dela. legal. Então vou desafiar o pessoal que está nos ouvindo agora ao vivo, porque depois eu não vou, acho que eu não vou ler os comentários. Então eu desafio aos corajosos a escrever aí no comentário Olha, a qual é Olga o seu botou aqui conto o de fada. link. Tá bom. Olha, A eu Olga até digo o conseguiu. meu preferido. Alice no País das Maravilhas. Eu era apaixonada pela Alice. Você é apaixonado pela Lince? Gente, aí o meu desafio aí, vocês usem o comentário e coloquem o seu conto de fadas preferido e que você se identifique. O meu, sabe qual é ou qual foi? É, o rei Arthur da espada, a espada era a lei, sabe? Do mago Merlin. Era quando eu vi Uhum. aquilo no cinema, no Rio de Janeiro, morava na Ilha do Governador, eu quase tive uma síncope dentro do cinema, Ó, tem sabe? a Bela e a Fera aqui, tem a Cinderela, Tem o seu, pode repetir o seu. Se eu o fosse Patinho mulher, sabe Feio. o patinho feio do Handler? Se eu fosse, se eu fosse mulher, sabe qual seria o meu? Ah, Seria. ah, Ih, meu Deus, eu pensei agora, já fugiu, esqueci. Mas você sabe, Cláudia, o que me dava terror e pavor, que se meus pais tivessem
condições, me mandaria para psicanálise. Quando eu assisti, não sei que eu li, assisti, alguém leu para mim, não sei, morava lá no Rio de Janeiro, aí onde você mora, na Ilha do Governador. Eu era muito pequeno, deve ser entre 5 e 7 anos. Foi a história do João e Maria, que eram abandonados na floresta Na com a floresta. bolinha de pão. Eu Eu não contei para o meu acreditava. neto semana passada a história de João e Maria. E como é que foi a reação dele? Ele começou a rir porque ele disse assim, vó, eu já ouvi esse conto, mas é diferente do que você está dizendo. E começou a rir, eu acho que eu vou ter que contar para você. Eu disse, então tá bom, então agora você vai contar para mim. É, eu não, eu achava assim, o máximo do terror um pai e uma mãe abandonar os filhos, mesmo que ele não tivesse condições de criar, de alimentar. E eles ficassem perdidos na floresta. Olha ali a minha colega Denise, colega astróloga de São Paulo, ótima em astrologia mundial, falou: gosto do gato de botas. É um dos... o gato de botas é muito legal. E Gisele está fazendo o conceito indiano de sombra, é quase literal, o que você não vê em você corre o risco também de projetar no outro suas Com dificuldades ou seus dons. certeza. Ô, Gisele, eu acho que não corre o risco, eu acho que projeta mesmo. Eu acho que E por isso, projeta mesmo. e você viu, Cláudia, e talvez Gisele concorde, A Gisele nós que Lungana somos. também. A Gisele é astróloga Então, Lungana também. astróloga também, e faz outras coisas maravilhosas. Quem assiste as lives dela também participa sempre do meu canal no Astrocabana. A Gisele é Mas eu acho ótima, assim, é excelente. nós temos vários colegas assistindo a gente aqui, né? Colegas astrólogos. Então eu agradeço muito e Cláudia também agradece. Mas sabe, gente, isso aqui é meu medo de o astrólogo que não é psicólogo, que não tem formação, de técnicas de aconselhamento, ter essas projeções e contra-projeções. Não é um perigo não fazer E supervisão clínica? acontece muito, e acontece muito. Primeira coisa, se você vê a totalidade do outro, é meio complicado porque a gente só pode enxergar no outro aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Eu não posso identificar. Eu conheci um astrólogo que eu acho ele era uma pessoa fantástica, nível de conhecimento de astrologia, mas que ele nunca se relacionou com alguém, nunca amou ninguém. Então ele achava maior tolice as pessoas se namorarem, se apaixonarem, sofrerem. Não tinha a menor empatia pelo sofrimento do outro, um sofrimento afetivo. É, Entendeu? Então, o que isso, acontece? Como é que eu vou definir para uma pessoa um tipo de sentimento que o outro não conhece? Me diz. não, essa é lamentável. Eu tenho, né, duas coisas assim, né, que o astrólogo se beneficiaria. Supervisão clínica, psicológica, para essas questões de aconselhamento e projeção. Supervisão acadêmica, para poder fazer suas pesquisas, né, com um mínimo Sim. de rigor científico, de iniciação científica. E um mínimo de pedagogia, didática e psicologia Olha, para dar aulas de eu astrologia. vou falar num outro tema. Eu acho que tinha que fazer estágio. Por exemplo, quando eu comecei com astrologia, eu já havia feito direito, comunicação, turismo, assim, gente, tudo a gente tem que fazer estágio. Astrologia não. Então, o que que acontece? Como eu tinha um cliente que era reitor no fundão, eu me ofereci, se ele aceitava, eu dar atendimento a preço popular no fundão. Eu atendia muita gente. Muita gente não Dali eu conhece o fui mandando. Fundão, não é? É o hospital universitário, não é? Não, a cidade universitária, né, do fundão. Aí eu atendi os alunos do fundão. Dali eu comecei a mandar projeto para outras universidades que acataram e comecei a dar atendimento. Então, atendi muita gente para ganhar uma experiência que você cobrando um preço do mapa astrológico, você não ganharia essa experiência nunca. Então, eu acho que devia ser obrigatório fazer um estágio. Estágio supervisionado, a gente é uma mentoria, Supervisionado, aplicação exatamente. prática, Muita coisa eu percebi na prática, não no livro, lidando com aquelas pessoas. Que aí você Você vê, pode, inclusive, eu tinha, eu isso. preparava os mapas, que eu via determinadas questões que se repetiam, quer dizer, eu podia fazer uma pesquisa, porque eu tinha um volume de mapas. A gente hoje em dia pode fazer isso até de uma forma virtual e montar um banco de dados, né, um anônimo, sigiloso, porque quando a gente trabalha com isso tem que ter sigilo, tem que ter ética, tem que ter O Roger anonimato. Michel
Foi a mesma coisa. Eu fui para a psicologia analítica exatamente para entender a astrologia humanística. Então, eu achei que sem ela, eu seria sempre uma astróloga capenga. Eu achava, né, no meu ponto de vista. Eu também achei isso. E eu sempre quis fazer a psicologia. Infelizmente, na época, aqui em Campinas, no interior, só tinha cursos de período integral. E eu já estava trabalhando em período integral, então eu só podia estudar no período da noite. Eu não poderia onerar meu. Não é? E eu estudei, fiz faculdade em Campinas. Não podia nem fazer Unicamp porque era durante o dia. Agora tem cursos noturnos. Então, eu estudei na PUC, na PUCamp, onde eu trabalhava. Então, eu ganhava bolsa de estudo, não pagava a universidade, eu pude me formar assim. Só bem mais tarde é que eu fui para a USP. Agora, o que eu ganhei de experiência foi exatamente nos Estados Unidos, trabalhando no hospital de saúde mental, fazendo triagem com população de rua para o tratamento de dependência química. Então, lá eu era obrigado a ter supervisão clínica com a diretora clínica para ver como é que eu me sentia lidando com os clientes. E eles me mandaram fazer curso, tive até a honra, né, o privilégio de poder estudar psicofarmacologia e aconselhamento e outras partes teóricas de medicina e de psiquiatria com estagiários da Harvard, que eles iam fazer estágio supervisionado no hospital público. Né? Então, então, eu tive esse treinamento, foram 7 anos. Então, eu acho que é bom, é razoável, né? Porque eu fazia a supervisão, não fazia a triagem, mas depois, porque eu sabia meditação, eles me colocaram para trabalhar uma vez por semana, fazendo um círculo de meditação, um círculo de conversas livres sobre espiritualidade, porque não podia ser religiosidade, mas cada um tinha uma experiência espiritual que apoiava o tratamento de dependência química. Então eu fiquei com aquele horário para mim, fazia né, acabei me virando um terapeuta de grupo, facilitando, e tive minha formação indireta lá. Isso não me dá nenhum diploma. Mas sabe uma coisa... O que você acha? Eu ia fazer importa, na verdade, a experiência que você ganha, né? 7 anos, 8 horas por dia. Foi. A experiência que você viveu lá foi muito rica. Eu consegui então, de algumas pessoas. Eu consegui a hora de nascimento de alguns clientes e fiz o mapa e cheguei a apresentar lá no Grupo Astrológico de Boston, depois em Lisboa. E você assistiu quando eu levei para o Sinágio sobre o mapa astrológico do trauma infantil, o abuso de infância e o uso de drogas, né? Então, realmente, isso não tem preço, eu sou muito grato. Agora, o que eu ia falar para você, acabei esquecendo, estava passando assim na cabeça, mas... Deixa eu só te falar uma coisa. A Ana Teresa Ocampo é astróloga e é médica, né? Uma grande astróloga e uma excelente médica. E eu tinha uma aluna que era enfermeira no Pinel, né? Com um hospital, para quem não sabe, não é do Rio, que atende pessoas com distúrbios psiquiátricos. E nós tentamos fazer uma pesquisa sobre Alzheimer, a nível astrológico, mas não conseguimos. Você sabe por quê? Porque o que, na verdade, foi dito, né? O que acontece? Nós fomos saber que a pessoa só pode ter a confirmação de que Alzheimer, que não é outra doença senil, após a morte da pessoa, fazendo uma autópsia. Então, nós tínhamos 2 dificuldades, né? Porque era preciso uma autópsia para que alguém confirmasse que Alzheimer e a gente poder fazer a pesquisa. E a outra dificuldade, que os filhos ou descendentes, ou os cuidadores daquela pessoa, tivessem o dado de nascimento da pessoa e tivessem disponibilidade para nos fornecer. Mas nós tentamos durante um bom tempo. Teria sido uma pesquisa muito interessante. Muito interessante. Mesmo que não se faça com uma grande quantidade, uma pesquisa quantitativa, eu acho que só análise qualitativa, assim, um estudo de caso, mesmo que seja único, que tenha, né, como você falou, análise, como é que se fala mesmo? Essa biópsia, não, você falou agora, depois de morto, né, que faz essa análise. Autópsia. Autópsia. Eu tenho tanto pavor de autópsia que não consigo nem lembrar dessa palavra. Então, autópsia e os dados de nascimento, um caso seria muito interessante. Se desculpe, Fernando. Você precisa dar atenção para alguém aí? Pode. Não, foi meu neto só que chegou ali e falou, vovó,
É Pode aquela... pedir uma pizza de pepperoni. Nada melhor para comer uma pizza depois de falar de Jung, isso é verdade. E vinho, com vinho, mas ele Mas não pode não tomar. agora, né? Não agora que eu vou cuidar da pizza de pepperoni. Ele é aquela gracinha que eu conheci quando era pequenininho, você disse que É aquela cresceu, é o gracinha, mesmo? que agora está com 6 anos, cresceu e fala tudo, e se Bonito e mete em tudo, inteligente. dá Ó, palpite de tudo. Ele é então, bastante, só é, tira nota máxima na escola. vai herdar tudo da avó. O conhecimento que é assim, né? Pula uma geração. Então, a avó que passa para neto e vai passando assim para bisneto, etc. Ele é um curioso também, né? Um ascendente gêmeos, bem curioso. Ó, já está aí. Gente, vou abrir agora para perguntas. Quem tiver, nós já temos mais ou menos aqui, eu estou vendo, uns 25, uns 35 minutos de live. A gente vai tocando, né? Para não ficar muito cansativo, como eu falei. Então, eu quero passar agora assim um pouquinho, acho que eu vou passar para isso. A gente estava falando de sincronicidade, né? A live é sincronicidade, né? Então, e você está com um workshop programado, não é isso? Você fala um pouco do workshop da sincronicidade, mesmo que não tenha diretamente ligação com a astrologia. Por favor, Cláudia. Não, até tem, tá? Eu vou fazer um workshop que vai começar, deixa eu ver aqui a data, porque tem mais de um workshop começando. Sincronicidade vai ser no dia 22 de setembro e no dia 4 de outubro, 19h30 às 21 horas. 21 horas, mas acaba sempre passando um pouco. E o que. Primeiro, para as pessoas entenderem as sincronicidades. Tá? E eu acho que é muito importante eles entenderem, principalmente aquelas pessoas que lidam com os oráculos de modo geral. Porque o funcionamento dos oráculos ele é entendido exatamente em cima da sincronicidade. Perfeito. Pode falar mais, fica aí. Você tem agora 5 minutos para falar do workshop e da E, então, sincronicidade. essa questão da sincronicidade. E as pessoas entender, e a outra coisa também que eu me bato muito, né, que aí não entra a astrologia, porque a gente é temporalizado, espacializado com a astrologia, né, porque a gente tem a linha ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, quer dizer, a gente trabalha com o tempo, o momento exato que nasceu naquele local específico, mas os oráculos, no modo geral, lidam com o material do inconsciente, com os arquétipos. E quando você lida com o inconsciente, é uma qualidade de tempo diferente da consciência. Então, fica muito difícil você prever com data o oráculo. Por isso que as pessoas, às vezes, erram muito quando jogam cartas ou uma bola de cristal, acertam as coisas, mas quando elas dão uma data específica, que fica impossível, porque o tempo do inconsciente é cíclico, o tempo da consciência é linear. O tempo da consciência não é o tempo natural do ser humano. Ele foi criado pelo homem para organizar a vida na Terra, nesse plano. Né? E como os oráculos bebem na fonte do inconsciente coletivo, dos arquétipos, na realidade, o que acontece? Eles lidam com esse tempo cíclico do inconsciente, eles não lidam com o tempo linear da consciência. Falando em Então, oráculo, quais são seus preferidos, Cláudia? Oráculos. olha, eu não vou dizer nem que tenha um preferido, eu acho o I Ching muito interessante, tá? Mas eu acho que, de um modo geral, todos eles são válidos. Eu teve uma época que eu fui a tudo, até uma velhinha que morava num barraco e lia num copo d'água com uma água turva lá, e fantástica. Eu acho que depende muito do acesso que essa pessoa tem ao inconsciente. Porque quando você lida, por exemplo, com uma bola de cristal, o que funciona é você saber, porque os raios que estão ali na bola de cristal, eles criam um padrão caótico que confunde a tua mente, você tem um acesso ao inconsciente. Então, todos eles eu acho bastante interessantes. Agora, é óbvio que tem que ser uma pessoa que não queira mostrar poder, porque o pior do leitor do oráculo é quando ele quer mostrar poder, ele quer mostrar conhecimento do que ele não pode saber. Por exemplo, eu digo assim, quem vai se consultar com o oráculo, não pergunte. Deixe que a pessoa fale, porque ela vai falar aquilo que o inconsciente está trazendo para ela. Eu gosto dessa abordagem. Eu Quando gosto dessa você abordagem. pergunta, a pessoa não.
geralmente por uma questão até de vaidade, achando que vai mostrar que não tem poder, e não é esse o caso, vai, pelo menos para mim, mas seria talvez para algumas pessoas encarassem dessa maneira, ela vai e chuta alguma coisa para você, para preencher aquela lacuna. Então, eu vi que geralmente a pessoa do oráculo, ela erra quando você faz pergunta. Porque não é aquilo que o inconsciente captou. Que Não foi aquilo que interessante. ela viu. Entendeu? Esse é o grande problema. Eu já fui bola de cristal, que acertou tudo, mas errou no tempo. Agora, eu não fiz pergunta. É Desculpa, muito essa legal. senhorinha mesmo do copo d'água, borra de café, que são sempre padrões caóticos. Você pode, inclusive, como mapa astral, a pessoa dizer que tá, nós temos astrologia, nós temos bases de estudo para isso, mas também você pode usar o mapa, uma pessoa, como uma forma de confundir sua mente e dizer que está lendo e ter acesso direto ao inconsciente. Isso é verdade, né? Porque tem muitos astrólogos que, desde o nascimento, né, o Valdemar Falcão até sabe disso, ele olha, ele reconhece padrão de médiuns. Então, a pessoa já tem uma clarividência, uma Exatamente. prévia. Quando ele usa o mapa Aquilo astrológico, ali é a forma que ele consegue penetrar no inconsciente. É através de um abaixamento de nível mental, que se chama. Né? Quando a energia do hemisfério cerebral flui para o outro e você constela os arquétipos ali que te trazem informação. Como num teste Rorschach. Por exemplo, são aquelas manchas e a pessoa vai, cada um vê uma coisa naquelas manchas. super interessante, né? E as crianças também, os desenhos que eles fazem na escola, não é? Ah, Também, não tá. exatamente. Cada um vê uma coisa e diz uma coisa sobre aquilo. E até as nuvens, né? Até no movimento das nuvens, no formato das nuvens. Você sabe que minha avó materna, ela lia o formato das nuvens? Ela era neta de indígenas caiçara, aí do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, tem outros que eram de Niterói. Então ela olhava de manhã, às vezes de tarde, vendo as formas, a quantidade, cores das nuvens, e ela sabia se ia ter alguém tinha engravidado, você entendeu? Enfim, qualquer A coisa que você. Marie-Louise a Marie-Louise Fonfrance, ela comenta uma coisa, que tinha uma cidadezinha no interior da Suíça, que as pessoas faziam o caminho do cemitério, passavam por uma ponte, que estava sempre lameada, e o sol, quando batia, ressecava e quebrava, ficava rachada a lama, né? E que Isso. sempre tinha alguém que, olhando aquelas rachaduras, dizia o próximo a morrer da aldeia fulano de tal. E que isso acontecia. Que coisa impressionante. Os Eu sinais tive estão uma por aí, em todo experiência canto, mesmo né? como a cigana, porque uma das formas de você acessar o inconsciente, assim, é você estar com muita raiva, você está tomado por emoção, porque o arquétipo se apodera então de você. E eu estava na Vila Atlântica com duas amigas, né, e dois peruanos. E eu estava conversando com um peruano. E nisso vieram umas ciganas, porque a cigana não aprende quiromancia, ela aprende a ler a mão, mas vai muito mais na intuição mesmo, né? Ela usa esse acesso ao inconsciente. E a cigana falando, lendo a mão delas e quis ler a minha. E eu fiz assim. Não, obrigado. Não, obrigado. Mas com a minha mão espalmada. Não, obrigado. Eu estava conversando com o sujeito e achando a conversa muito interessante. Ela começou a desfilar a minha vida e acertou tudo, inclusive o que aconteceu assim naquela semana. Aí eu fui procurar essa senhora, porque o que ela me falou eram absurdos que aconteceram. Ela foi olhar minha mão, ela não se lembrava de mim. Ela não estava mais com raiva de mim. Então ela foi se fixar nas minhas linhas e ela errou tudo. Assim como ela errou tudo das minhas amigas, foi a raiva que propiciou um abaixamento de nível mental tal que ela conseguiu, que acabou constelando um arquétipo do inconsciente, e ela pôde acessar o meu inconsciente dessa maneira, É, entendeu? é, exatamente. E isso acontece muito quando alguém desafia um clarividente e fala assim:
faz uma profecia aí, fale uma coisa agora, adivinha. Então tem um bloqueio, uma coisa que ele não acerta ou erra mesmo, não é? E vai pedir para alguém jogar o Jing para você, você em estado de desespero. Ele vai conversar com você como se fosse seu grande amigo, como se soubesse. Ele é tão mais claro que é impressionante. Tudo isso é impressionante, é mesmo assim, cara, tem muitas histórias. Eu vou voltar para uma pergunta para o Handler, que ele fez aqui, ele disse assim, como ver o ânimos e a ânima no mapa astral? O que devemos considerar? Existe essa possibilidade, Cláudio? Existe sim, com certeza, né? Você vai ver o tanto o da mulher, você vai procurar geralmente pelo Sol, vai procurar por Saturno, pelo descendente. Aliás, em ambos os sexos vai procurar o descendente. Agora, você vai ter que olhar também as expectações desses dos regentes, né? Do ascendente, do regente do Sol, Tudo é mais complexo, Saturno. É Isso, mais como... complexo, não é uma coisa que você chegue e pegue de cara. Ah, é isso, entendeu? Não é uma Entendi. receitinha de bolo. Você vai ter que procurar determinadas coisas. Como qualquer leitura séria do mapa, você vai ter que olhar o regente dos planetas e das casas É, e olhar a expectação deles. tá. Lua e Né? Porque Vênus são realmente arquétipos femininos? Lua e O Vênus mapa do são homem e da femininos, mulher? mas também a Lua também é muito importante no homem, porque ela é um depositório do inconsciente, né? Tem essa coisa, né, de A muitos Lua é um homens. repositório da infância, da fase intrauterina, se existe de vidas passadas também. E falar em vidas Ela é passadas, continuamente explicada. você tem alguma Eu vou história lançar. aí, ou alguma historinha aí dentro desses tópicos todos que a gente está falando, alguma história que envolva os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão? Tenho sim. Deixa eu fechar aqui. Eu tenho sim. Eu tenho algumas histórias, e agora, recentemente, eu lidei com um fato que até me impressionou bastante. Que minha mãe fez uma cirurgia, ficou num estado fora do eixo, e todos os terrores dela estavam totalmente associados ao Nó do Sul dela. Nossa. Tudo, todas as fantasias, os sustos dela, ela descrevia. Aí eu comecei a perguntar a algumas pessoas, amigas minhas, que viviam situação com mãe e com pai nesse estágio, né, de saírem do ar, né, durante um período, e batia com o nódulo na sul dela. Coisa interessante. Já que você falou do nó do sul lunar, ou a cauda do Nódulo dragão, sul, nódulo no sul. você já observou o trânsito, não é? Ou direções simbólicas? Eu adoro direções simbólicas exatamente porque são simbólicas. Quem Eu mexe com adoro as essas coisas, direções simbólicas. né? Então, você já notou o trânsito do nódo lunar, que é onde marcam os eclipses, ou na direção simbólica, os trânsitos, como revelações também de alma ou coisa importante? Porque ele é um ponto matemático. Então, as Assim, pessoas falam, eles não fazem trânsito, porque eles são repetitivos, mas eles marcam, vão transitando. marcam, vão marcando, e tem uma outra coisa, acontece que a gente tem, eles levam um período, assim, olha, aquele período corresponde a um ciclo que você tem que desenvolver nessa vida, o primeiro ciclo nodal. O segundo ciclo já é outra coisa. O terceiro ciclo, assim, quando você termina o primeiro ciclo, é como se você já tivesse tido. Tem que definir quem é você finalmente. Eu já E tive um começa, professor, então, a seguir com a caminhada própria. um professor meu Porque disse que senão, quando você chegar, o o ciclo ciclo nodal, nodal é o segundo mais importante depois do retorno de Saturno, ele me no retorno falou. de Saturno, eu considero também. Eu Mais até começo a do que o ler ciclo de Júpiter. Uhum. um mapa olhando o nódulo lunar. Olha que interessante, hein? Eu leio o nódulo lunar, a partir disso eu vou começar a olhar o resto.
Nossa, e ver tanta coisa aqui. onde estão os regentes dos modos, entendeu? E como eles A estão gente, aspectados. eu adoro, principalmente em sinastria. Comecei assim, sem querer, estudando, tentando replicar aquele na época que eu tinha quando eu comecei a estudar em São Paulo, presencialmente, porque eu primeiro fiz um curso por correspondência com a Escola Regulus, porque não tinha nada aqui no interior de São Paulo, só a Revista Planeta. E depois consegui ir para um workshop e acabava viajando para estudar numa escola lá. Eu me formei em duas É, escolas, uma na Rua Lisboa e outra no Paraíso, na Rua Estela, a Regulus. E quis replicar, eu já conhecia o livro Sincronicidade, do Jung, que tem aquela pesquisa que os amigos deles, astrólogos, fizeram com casais, né, sinastria de casais, de casamento, e eu pois quis é, que, replicar isso. com licença, só um minuto. Isso aí foi triste, o Jung ter posto isso. Sabe por quê? Porque se ele tivesse aprofundado jamais na astrologia, eu acho que ele suprimiria aquilo. Porque é verdade que atrai, mas também é a anti-individuação, porque quando você junta o princípio feminino de um com o princípio masculino do outro, você não desenvolve a totalidade do indivíduo, ele fica capenga. É como se um vivesse um princípio e o outro vivesse o outro. Isso Então, existe, são isso é aqueles verdade. casais que duram a vida inteira, mas ninguém individua, ninguém se desenvolve. Um é sempre dependente do outro. E foi tão Então, eu bom acho você que falar isso agora, né? Porque eu só vou terminar dizendo que ele, de qualquer forma, o livro dele, ele me inspirou a estudar casais conhecidos de São Paulo para fazer minha apresentação, porque ele estudou casais europeus. Aí eu fui fazer e comecei a ver a importância da conjunção dos nódulos. Cabeça e causa do dragão com Sol, Lua e ascendente do outro. Eu descobri, né? Eu descobri assim, o pelo no ovo, porque depois disso achei que eu tinha descoberto aqui na minha cabeça, na minha realidade, eu descobri sozinho. Mas depois, tendo acesso à literatura norte-americana de astrologia, já tinha um astrólogo falando da importância do nódulo lunar sul e norte em francês sinastria. também. Então, Francês também. francês, Deixa eu então te eu dizer, eu captei. trabalho em sinastria muito em cima das direções simbólicas e dos nodos lunares. Amo direções simbólicas. E muita gente não sabe que além da sinastria tem aqueles pontos médios, né? O mapa composto. Que tem muito que você fala. O mapa composto, uma parte do casal vive a parte do descendente e o outro vive do ascendente porque não estão integrados, não é? Então, eu acho que há que se ter muito cuidado, até no aconselhamento numa sinastria, quando a gente começa a ver essa conjunção de Sol-Lua, ou então a busca do parceiro que seja correspondente ao teu signo descendente. Porque, na realidade, o signo descendente é você, é teu. Você só vai ser uma totalidade Concordo. se você tiver é, adquirir aquelas qualidades ou aquelas características do signo descendente. É o Quando que a você gente procura entrega no isso, outro, né? né? É o que a gente Se você procura no outro, entrega mas para é o como a gente outro, trata os outros também, não é? O signo, não é? exatamente. Agora, se você entrega isso na mão de um outro, você está entregando parte da tua vida e do teu crescimento. E isso é uma tomada de consciência muito importante. Eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está falando de descendente, de planetas femininos e sinastria, sincronicidade, para pedir para você falar aí na teoria ou na prática, ao estudo de caso, para casais gays ou casais lésbicos, né? Porque muita gente fala assim, bom, são dois homens, duas mulheres, o que é que eles buscam um no outro? Peraí, sempre tem um que trabalha mais com o princípio feminino e o outro que trabalha mais com o princípio masculino. Eu posso dizer que durante um tempo eu dizia assim, posso pendurar uma placa, né, terapeuta, entendeu? LGBT, na época era LGBT, porque, na verdade, 99% era, e sempre existe um que trabalha mais com o princípio masculino, o outro que trabalha mais com o princípio feminino. E você vai olhar o ânimos e a ânima em função disso. Não tem, não tem erro, gente. Não tem erro. É como se fossem heterossexuais. Agora, aquele que trabalha mais o princípio feminino, você vai trabalhar como se estivesse trabalhando com uma mulher. E o que
trabalha mais com o princípio masculino, você vai trabalhar como se estivesse trabalhando com um homem. Isso é muito interessante. Uma contribuição que eu trouxe uma vez, como eu falei, há 10 anos atrás, é que na minha análise de mapas de celebridades LGBT, né, gays, homens, casais e lésbicas, porque já era permitido o casamento, inclusive no civil. Eu notei assim que há muitas das relações da atração e da relação que mantinha eram sextis, ao invés de ser conjunção, falava assim, o Sol do homem em conjunção com a Lua da mulher. Eu via, eram sextis de Sol, Lua, Marte e Vênus. Depois eu comecei a pensar, realmente o sextil une o ascendente à casa 11 e o ascendente à casa 3, que são signos dos melhores amigos, né? A casa 11 é o amigo da casa 1 e a casa 1 é o amigo da casa 3, que são nossos irmãos. Você sabe qual é o peso que você tem que acaba tendo que dar diferente? Porque geralmente o homem homossexual, ele é homossexual mesmo. Ele não... É difícil o homem ser bi, né? Agora, a mulher, ela transitar do mundo homossexual para o mundo hétero e voltar a transitar para o mundo... é muito mais comum. Então, é mais trabalhoso você trabalhar. Com certeza. Mais trabalhoso? É mais trabalhoso para se identificar no mapa dela exatamente essa questão de ônibus e de ânima. Que coisa interessante. E de parceiro. E tem uma questão até que eu acho que valida isso, porque a mulher tem muito medo de se envolver com um homem que já tenha tido parceiro masculino. Né? Mas o homem não se importa que a mulher tenha tido relações com outra mulher, porque é até um fetiche para o homem, duas mulheres se relacionando. É o fetiche dos swingers, né? Dos swingueiros. Exatamente. Então, acaba sendo um fetiche. Então, há mais facilidade. Então, eu tive muita cliente que eu vi que ora ela estava se relacionando com homem, ora estava se relacionando com mulher, entendeu? Ora até casava com homem, ora casava com mulher. Entendeu? Então, me conta, foi bom falar nisso, né? Porque o que você acha? O que você acha, por exemplo, assim? Isso acontece, eu já ouvi queixas, assim, várias aqui no Brasil e nos Estados Unidos, queixas de gays e lésbicas sentirem uma reação negativa diante de um advogado, de um médico, de uma enfermeira que sejam homofóbicos. Como ficaria um astrólogo homofóbico ou pelo menos não treinado em questões de LGBT? Como é que ficaria, então, um casal, um lésbica ou gay se consultando com um astrólogo homofóbico? Eu acho que ele não devia nem estar trabalhando como astrólogo, né? Da mesma maneira que é o que eu digo, eu acho que uma pessoa que não se relaciona, nunca teve um relacionamento, nunca se envolveu com ninguém, não devia estar atendendo as pessoas, porque ela não conhece aquele sentimento. Você só pode trabalhar com o outro quando você tem empatia pelo ser humano em geral. Se você não tem empatia, você não devia estar trabalhando nessa área humana. Vai trabalhar com número. Agora você falou, faltando empatia. Então, o astrólogo não deveria ser extremista também, né? Não deveria ser fascista também. Não deveria ser astrólogo, como não deveria ser psicólogo, não deveria trabalhar na área de humanas. Professor, educador, né? Professor, educador. Você você não é capaz de dar um acolhimento para o ser humano em geral. Ele tem que se enquadrar dentro de uma caixinha, de uma forma que você considera ideal. Então, você não pode trabalhar com isso. A querida amiga também aqui de São Paulo, Salete, está falando exatamente isso. Concordo, o preconceito é péssimo em todas as áreas, né? E ele vem, depois a gente vê que na infância... o preconceito é ensinado, infelizmente, porque a gente vê que na infância as crianças se dão bem entre si, elas vão muito até para sinastria, elas vão muito pelas trocas de energia, fogo, terra, ar e água, elas se procuram. Né? E o Cal também, meu amigo do Canadá, que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é professor de yoga, é tarólogo, professor também, astrólogo.
falou, a diversidade é linda, não há lugar para intolerância, não apenas na astrologia, mas no mundo em geral. Pois é, e nós temos tantas leis protegendo, mas não funcionam, né, Cláudia? Não, não funciona porque, na verdade, olha, eu vi, vamos até para a questão racial, né? No meu prédio havia um empregado negro e que havia vários empregados negros, mas esse era um servente. E entra no elevador ele, eu e uma senhora. E ela foi disse para ele, isso aqui não é, esse elevador não é para empregados, é para os moradores. Aí eu virei isso assim, mas a lei não especifica, minha senhora, que não pode entrar empregado num elevador. É livre, qualquer ser humano pode entrar no elevador que quiser. Mas eu não quero andar com negro no elevador porque eu detesto o cheiro de negro. Nossa! Eu virei para ele e falei assim, Carlos, vamos agora para a delegacia? Da parte dessa senhora. Foi uma Ele mulher depois chegou ainda? para mim, uma senhora já de idade. Aí ele chega para mim, dona Cláudia, pelo amor de Deus, que eu vou perder meu emprego. Então, ainda existe muito aqui também o medo de perder o emprego por denunciar certas coisas. É o medo do A pessoa se feminicídio, o vinga medo da mulher o sair medo de da casa, mulher, exatamente, de ser se morta pelo manter, se marido. sustentar. Gente, a que ponto nós Exatamente. chegamos, hein, Cláudia? A sociedade não acolhe, né? A sociedade não acolhe. Ele Ai, é ficou tanto preconceito. apavorado. Ele me agradeceu muito, mas disse, dona Cláudia, eu vou perder meu emprego, eu preciso do emprego. O preconceito contra os idosos eu nunca vi tão forte, sabe? Exatamente. Enfim, eu nem não quero, não vou entrar por essa porta, senão a gente não termina Olha, se o ser numa humano, se vibração o ser boa. humano, ou não, eu digo o seguinte, se o ser humano fosse bonzinho, não precisava ter lei, né, não? Bom, pelo menos o Moisés disse que eram só 10 mandamentos. Agora aqui o Código Civil e o outro são quanto? Código Civil, Código Penal, Código Tributário, tem código de tudo, né? E Milhões, milhões. infindáveis artigos. Olha quem chegou agora, Cláudia Lisboa. É a Câmara de Lisboa. Oi, Cláudia. Sua xará, Então, Cláudia também participou com a gente de uma live. Obrigado, Cláudia, por estar aqui. Obrigado, Handla e todos os colegas excelente astrólogos que astróloga, né? estão aqui com a gente. Então, para quem está chegando agora, nós já estamos terminando, estamos na reta final, mas vai ficar gravado aqui. Nós conversamos com coisas muito importantes da trajetória da Sim, Cláudia Cláudia. na astrologia, Jung, Nise da Silveira, relação com psicanálise, contos de fadas, arquétipos, assim vai. Então, vou utilizar esse. A Cláudia disse que já está ouvindo há bastante tempo. Então, depois você dá a Que sua honra, opinião. Cláudia. Que bom, Cláudia. Que bom. Nossa, os comentários e o feedback dos nossos colegas e nosso público é muito, muito importante, porque a gente quer melhorar aqui no Claro, trabalho. com certeza, Kim, com certeza. Ainda mais pessoas que a gente tem todo respeito, né? Marilene está ali, a Luquezzi, nossa, Milene. Cláudia, tanta gente, a Grazi que falou, o Cal, tanta gente. Olha aqui, nós estamos com um time O hoje, super energia. Gelson também passou por aí. A Tá? Cláudia Então também estudou Jung. também estudou Também Jung. Olha, colega. Nós somos duplamente colegas. Vera Lúcia está falando ali, Prado, conheço também desde o Orkut. Gente, então já vou fazer o jabá aqui, antes que a Cláudia faça o dela, é que no próximo sábado, dia 10 de setembro, às 17 horas, lá no canal do YouTube, Astrocabana. Astrocabana é uma palavra só, com K no meio, Astrocabana. Eu vou reunir uma mesa de colegas astrólogos psicólogos e mais uma colega psiquiatra não astróloga e outros terapeutas espirituais que trabalham com terapias espirituais, como psicotransiterapia do Dr. Eliezer Mendes. Então, todos vão estar falando sobre a valorização da vida, não é? E saúde mental em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção, Consciência do Suicídio e da Valorização da Vida, que o CVV trabalha também, o Conselho Federal de Medicina faz isso. Então, a gente aproveita esse mês, né,
e o dia 10 específico para usar amarelo, chamar atenção nas redes sociais, na roupa, né? Puxar um papo com alguém, vizinho, familiar, parente, amigo, cliente, para conversar sobre depressão e suicídio. No meu canal do Instagram já divulguei lá o teu Muito prospecto. obrigado, Cláudia. Eu vi isso. Então, eu peço a vocês que estejam presentes, que divulguem a live, que participem de Setembro Amarelo, porque tem aumentado, né? Principalmente, infelizmente, o isolamento da pandemia, a violência doméstica e outras coisas, tanto aumentou o nível de suicídio. E a situação que o país está também, né? A situação do país, pois é, né? Então, o pequeno estudo que eu fiz anterior, eu sou voluntário deles desde 2015. Os maiores grupos de risco, olha, a Marilena falou, já trabalhei lá, interessante. Os maiores grupos de risco são adolescentes, né, do ensino médio e anterior, ali onde é o antigo ginásio, por bullying e de várias formas, inclusive abandono afetivo de namorados, de pais, abuso da infância, abuso doméstico e por serem LGBTQI+. E depois aposentados, pessoas muito idosas, muito solitárias, com enfermidades. Então, são dois grupos que a gente, como comunidade, como sociedade, a gente não pode ficar desatento, né? Geralmente isso começa com uma depressão, né? E a depressão quando você perde contato com algum estímulo externo. Então, depressão. É complicado. Aí você pega essas pessoas com mais idade que não têm nenhum interesse no mundo externo, é muito complicado. Perde então, interesse pela vida. Isso, começa com isolamento mesmo, né, Cláudia? Isolamento. Depressão e isolamento. Aí você começa a perder, a não entender para que viver. O sentido da vida. Sabe que eu li esse livro do... Mas o Jung mesmo coloca que o problema era uma das coisas, crises que ele tinha, que o Freud levava muito para a questão da sexualidade, dizendo como uma crise do ser humano, ele dizia, não. A crise humana é a busca de significado, o homem busca um significado para a vida dele. Alguém lembra aí como é que é o nome do fundador da logoterapia? Esqueci. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Né, quando eu li a passagem que ele estava indo dentro daquele trem para o campo de concentração, eu chorei. Lembro agora, eu estava passando no viaduto ali da Avenida Rebouças, perto do Hospital da Clínica, eu chorei que alguém parou para ver se eu estava bem, se eu ia me atirar da ponte, porque eu estava na ponte. A tristeza, gente, vocês conseguem imaginar isso? Num trem, separado da família, indo para um campo de concentração, e ele disse que só sobreviveu, ele e os outros, porque tinham um sentido de vida, queriam estar vivos para sair de lá ainda na vida no futuro, porque aqueles que desistiram da vida morreram no campo de concentração. Estou generalizando, né, gente? Isso não tem nada a ver com os nazistas, entendeu? Mas eu trouxe isso para cá, a dita loucura. Gente, vamos levantar um pouco o astral para a gente terminar. Eu gostaria que a Cláudia, a gente já vai se despedir, passar os contatos dela, a Cláudia falasse de duas coisas, né? Ela tem grupos de estudo, está dando um workshop, a gente já falou antes, vai repetir, mas antes eu gostaria que ela falasse, então, o que é o Grupo Meio do Céu? Como nasceu, como funciona, a importância dele para os astrólogos e para os brasileiros. Eu vou ter que simplificar, sintetizar, porque ele começou, logo que a internet veio para o Brasil, como Meio do Céu, Cláudia Araújo. Dele participavam vários astrólogos brasileiros e vários astrólogos internacionais. Depois, uma época da minha vida, eu, por questões de saúde, parei. O Valdemir Benedetti não se conformava e vivia me cobrando um retorno do Meio do Céu. E quando eu estava com ele dizendo que dividiria o trabalho comigo, porque dava muito trabalho, porque eu fazia tudo em HTML, era uma louca. Aí o que acontece? Quando eu concordei com o Val, logo em seguida o Val falece. Então eu fui me sentindo com aquela obrigação. Depois disso eu tive AVC, tive mal com apendicite supurado e vi que me incomodava saber que eu tinha tanto material, que eu tinha feito a promessa ao Val de voltar, e eu tinha tanto material que não era meu, né? Na verdade, era material de muita gente, e que se escreveu ali, escreveu para o público em geral, e guardado comigo. Aí eu criei o Grupo Meio do Céu, do qual vários outros colegas fazem parte. O Nando está convidado a retornar, porque nós... Fiquei de quarentena.
Gente, a Cláudia me convidou, ela corrigiu meus textos porque é muito complicado, tem uns sinais, uns códigos lá de C, E, O para ir no Google que me enlouquecia, eu puxei o cabelo, mas a Cláudia me ajudou fazendo essa revisão. Google, é www.grupomeiodocel.com. Tá, gente. E lá tem colunas variadas de astrologia para iniciante, outras não tem. Quantas colunas tem? Religiões, do modo geral. Olha, nem eu sei tantas, porque tem relativo à mulher, de religião, tem inúmeras. Eu já não sei em quantas estão. Tá bom, então respira fundo e tenta Na lembrar os verdade, temas do grupo do Meio do Céu. Os temas. Tem mulher. Astrologia, tem tarô, tem astrologia, tem tarô, quer dizer, oráculos em geral, tem alimentação, tem saúde, tem temas políticos, tem religião Religiões, do modo geral, né? Como o psicologia, cristianismo primitivo, que vem psicologia. Ele é muito mitologia. vasto. É muito vasto, Mitologia, gente. é Gente, muita vocês têm que coisa. visitar. É muita Tá bom. coisa. Então já ficou o convite. Eu acho que a Cláudia É já um explicou mais site ou que menos as o que é e onde pessoas está. leem assim, vão levar meses para poder ler tudo quanto é artigo. É um acervo maravilhoso. Então a gente vai se despedir, Cláudia. É assim, quais são os seus contatos? Tem esse aqui para quem está assistindo, o teu Instagram, né? Que é aqui, teu Instagram aqui é Grupo Meio do Céu. Grupo Meio do Céu, Cláudia Araújo. Tá, no Já até Instagram. pedi o colo, peraí. E no Facebook, como é que está Instagram, você? Grupo Meio do Céu, _ Cláudia Araújo. Tá bom. O site é www.grupomeiodocel.com. Tá. Oi, E no Ângela, Facebook? obrigado. É a Ângela. A Ângela está sempre apoiando a gente No aqui, tanta Facebook gente, é a Grupo Meio Rosângela. do Céu do Facebook. Tem um Grupo Meio do Céu do Facebook, né? Tem. Eu mandei até para você todos os Tá. endereços que você de repente É, põe como comentários ali eu vou no. colocar depois. Sabe por quê? Porque é para fazer os seus cursos, consulta com você e o workshop. Para onde é que as pessoas escrevem? Aí pode entrar em contato com o meu WhatsApp, mas no meu canal do Instagram eu sempre divulgo o que está acontecendo. Tá, Hoje, então, por viu, gente? exemplo, como eu já marquei a data do próximo workshop de sincronicidade, hoje eu já lancei no Instagram as datas. Tá. Quando é que começa mesmo a sincronicidade? 20 A e pouco de setembro. sincronicidade vai ser 22 de setembro e 4 de outubro. Qual é o dia da semana? É uma quinta-feira. Quinta-feira. Então, gente, já E o está dia avisado 7 é aí. uma quarta-feira, dia 14 e 21 de setembro. Tá certo. Então, eu vou começar a me despedir. Quero agradecer a Cláudia a disponibilidade. E Eu eu sabia, eu agradeço sei. muito a você e a todos que aí estão, né? Aos que estão assistindo, que não são astrólogos, aos colegas que, na verdade, nos deram a honra de estar aqui conosco, né? É uma honra, é uma honra e privilégio. É Muito uma obrigado a honra. vocês todos, tá, que Despendendo estão seu aqui. tempo, É, assistindo, né? Que a gente sabe que é, tempo hoje é uma coisa que falta para todos nós. é raro, é É, raro. então, É. Então, é agradecimento, desejando raro. uma boa semana para todos. Né? A semana de 7 de setembro, uma semana importante. Eu vou correndo, estou aqui a cento e poucos quilômetros do Museu do Ipiranga, da Independência. E vou lá, vai ter uma muvuca, mas, gente, é uma coisa linda. Quem vier a São Paulo não pode deixar de visitar isso, viu, gente? E vamos esperar aí o museu da Quinta da Boa Vista para a gente voltar no Rio, né? Não sei quando vai ficar Pois pronto, é, né? Cláudia. Já estão remodelando, já está com a fachada bem melhor, que foi uma coisa muito triste. Olha, no quintal da minha casa caía fuligens do museu. Era de chorar. Chegou aí na Tijuca? Chegou. No meu quintal você via fuligem de coisas que viam papéis, tá, de pedaços de madeira incinerada, sabe? Muito É, triste, muito triste. é muito triste, é muito triste. Gente, Muito não tem triste. jeito, sobra pra gente. A gente que sobreviveu à pandemia, nós que vamos arregaçar Obrigada, os braços, Diana. vamos ajudar de Obrigada. alguma forma, né? E então é isso. Eu quero agradecer, já agradecer Cláudia, quero agradecer a todos vocês que estão presentes, falando mais uma vez que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, do canal aqui do meu canal.
e uma cópia vai ficar no canal de Cláudia, do Grupo Meio do Céu, e depois vai para o YouTube também, para as pessoas que estão lá. Tá? Então, quem gostou, deixa um like, um comentário, faz aquelas coisas todas. Sigam a Cláudia, divulguem para as pessoas que gostem de cultura, que gostem de Jung, que gostem de psicologia, que gostem de astrologia, tá bom? Um abraço para vocês. Então, já vou desligar. Tchau, Cláudia. Um beijo. Obrigado, Nando, pela oportunidade, pela alegria de estarmos juntos. Eu fico contente. Estou torcendo para você ter bastante aluno, porque eu acho que eu vou fazer esse workshop, porque eu adoro tudo ligado ao Jung. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E pessoal do Rio de Janeiro, se der tudo certo, nós nos vemos aí em Copacabana, no Sinarge, em novembro. Querida, você sempre com carinho. Ana Souza está se despedindo. Gisele também, queridíssima. Um cheiro para a Bahia, Gisele, a Ângela, o nosso colega, o Handler de Belo Horizonte, a Cláudia, a Ana Maria Garcês, lá que é do Rio Grande do Sul, um monte de gente da Central Nacional de Astrologia, do Sinage, colegas da astrologia. Nossa, é uma felicidade total hoje. Tchau, gente. Uma boa noite, então. Enorme. Até a próxima. Tchau, beijo. Beijo para todos vocês, tá? Obrigada.